Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Healthcare Alliance Day, evento digital promovido pela Healthcare Alliance MB, sempre discutindo temas e apresentando soluções úteis para o dia a dia de instituições de saúde. Eu sou Alan, sou o diretor comercial da Healthcare Alliance e estou aqui para falarmos sobre recuperação de receitas hospitalares, com dois de nossos parceiros especialistas, o escritório Balera e a Valorante. O Balera Advogados é um escritório de advocacia que tem priorizado há quase 40 anos, desde sua fundação, a busca de soluções jurídicas que levam em consideração as particularidades de seus clientes, acumulando experiência, capacitação e conhecimento nos diversos campos de direito privado e público. A Balera tem um forte programa de recuperação tributária, que tem ajudado centenas de instituições na recuperação de receitas. Então, por isso, está aqui conosco. Representando a Balera, temos hoje o senhor Diogo Vilela Berbel, mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo, pós-graduado em Direito Previdenciário pela Faculdade Arthur Thomas, AFAT do Paraná, e professor de Direito Previdenciário. Muito bem-vindo, Diogo, e obrigado pela tua participação aqui conosco. Muito obrigado, eu que agradeço a participação, para poder aqui estar explicando ou tentando expor alguns temas de relevância, principalmente nesse momento que nós vemos essa pandemia que aconteceu nesse ano, né? E que causou enormes dificuldades econômicas. Eu não vou nem falar das dificuldades de saúde, tudo, vamos se adentrar só a uma delas para não se aprofundar muito, né? Sim. E essa dificuldade econômica veio muito forte e hoje, como sempre, faz muito sentido a gente observar essa parte da contribuição dos impostos, porque é uma carga tributária muito grande que as empresas suportam já ao longo da história e agora, principalmente isso. Obrigado, Diogo. Opa, desculpe. Nada, aqui, pode continuar. Desculpe. A gente vai ter Diogo, daqui a pouco vai apresentar a solução e os serviços da Balera. Bom, também aqui conosco, né, nosso outro parceiro especialista, a Valorante, que é uma empresa holandês-brasileira que contribui para a transformação do sistema de saúde por meio de inovações organizacionais e tecnológicas. A empresa é fornecedora de ferramentas e serviços no domínio da ciência de dados e apresenta hoje uma solução que reaproxima o paciente à instituição de saúde. Representando a Valorante, temos aqui o senhor Eduardo Giacomazzi, que além de diretor da Valorante, também é diretor do Consaúde da Fiesp e membro da Comissão de Inovação do Hospital das Clínicas FMUSP. Bem-vindo, Eduardo, muito obrigado pelo seu tempo e pela participação aqui conosco. Obrigado, Alan. Bom dia também ao Diogo, meu parceiro aqui nesse webinar. Para a gente é um prazer estar aqui trazendo inovações holandesas para a realidade brasileira. É um pouco do que eu vou apresentar para vocês agora aqui mais tarde. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Pessoal, antes da gente continuar e falar um pouquinho, eu queria lembrar e dar algumas dicas para vocês, né? Nós temos aqui a possibilidade, no final, de responder perguntas que vocês tenham, questionamentos sobre a apresentação e assuntos diversos relacionados ao tema de hoje. Então, vocês podem mandar a pergunta pelo chat, nós estaremos verificando aqui, e também tem um botãozinho chamado QA, que são as perguntas e respostas aí na parte de baixo. Vocês podem selecionar também essa opção para mandar nossas perguntas, e no final do evento, teremos ali 20 minutos para responder aos questionamentos e discussões que possam surgir, tá bom? Bem, mas por que esse evento e por que falar de recuperação de receitas hospitalares? E por que trouxemos esses parceiros? Como todos sabem, né, a pandemia desencadeou um período de enormes incertezas e desafios no sistema de saúde. Mas o que ninguém vocês perceberam que houve um cancelamento em massa de procedimentos seletivos, de consultas e atendimentos diversos, ou seja, fatores que geraram uma redução muito brusca no faturamento hospitalar desse ano. Mas nós temos que nos preparar para o próximo ano. E o retorno gradual desses procedimentos seletivos é fundamental a gente pensar que isso vai crescer e temos que tomar essas ações para recuperar receitas, maximizar o faturamento e garantir melhores resultados. Para isso, precisamos tomar ações o quanto antes, agora.
o próximo ano já começou, né, e nem terminamos esse. Então, a partir de agora, nossos parceiros irão apresentar soluções para atingir esses objetivos, né? Como maximizar faturamento, como recuperar receitas e como garantir melhores resultados. Para isso, vamos começar com a apresentação da Balera. Diogo, mais uma vez, obrigado, e agora a palavra é sua. Alan, muito obrigado mais uma vez. Como foi dito na apresentação, o nosso escritório hoje é considerado hoje o maior escritório previdenciário do país, pelos diversos serviços especializados, há mais de 3, 4 anos, como o escritório mais admirado nessa parte de direito previdenciário. Então, eu acho que, em resumo dessa nossa conversa, eu vou tentar abordar alguns temas voltados na parte das contribuições de tributos, os tributos que as empresas suportam sobre a folha de pagamento. Como o Alan disse muito bem na sua introdução, diante desse cenário de pandemia, muito equivocadamente do que a população imagina, que os hospitais estariam todos cheios e que devem estar ganhando muito dinheiro, é muito pelo contrário, porque você teve uma diminuição de receita muito grande nessa parte de faturamento, cirurgias eletivas, entre outros procedimentos. Porém, os impostos, os tributos, não diminuíram. Pelo contrário, se mantiveram no mesmo patamar. Então, só para que a gente tenha uma ideia, hoje, um tributo sobre a folha de pagamento de uma empresa, de um hospital, ele pode chegar a um tributo a mais de 30% sobre o percentual da sua folha de pagamento. Então, um hospital hoje, uma clínica ou qualquer entidade que tem uma folha de pagamento, se a gente está falando ali de 100 mil reais, de R$1 milhão, a gente está falando de um tributo de mais ou menos 400 mil todo mês. E esse tributo vence, você tem que pagar isso, independente de faturar ou não faturar. Porque se você deixar de pagar um tributo, geram diversas consequências, além de a Receita ter essa possibilidade de cobrar o tributo, você tem não ter CLD, então para quem trabalha para alguns órgãos públicos não consegue ter recebimento, isso acaba virando uma bola de neve insustentável. O que é importante enfatizar hoje, e sempre, que os tributos sobre a folha de pagamento, ele é um tributo que nós chamamos como um tributo de homologação. O que isso funciona? Como que é isso? Tá? O governo não vem e emite uma DARF ou um boleto, ou melhor dizendo, para falar assim, ó, pague esse boleto, esse é o seu tributo. Quem escolhe o que tem que pagar o tributo e quem determina o que tem que pagar e sobre o que tem que pagar é o contribuinte, é os hospitais. E aqui no Brasil, infelizmente, nós temos 2 problemas muito graves sobre os tributos. O primeiro problema é que é muito caro pagar tributo, só que esse a gente consegue mudar uma mudança de legislação. O segundo problema é a dificuldade, como pagar e o que pagar. A lei é muito complexa. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje você tem uma legislação que fala: eu preciso pagar contribuição previdenciária sobre remuneração aos meus colaboradores. O que é remuneração? Difícil. Então, isso tem interpretações no judiciário. Então, já tiveram diversas interpretações. Só para você ter uma ideia, no passado, entendia que remuneração, quando eu dispensava o meu colaborador através de aviso prévio indenizado, isso era remuneração. Eu tinha que pagar tributos sobre isso. Isso foi no passado. Só que nós vimos que, diante da jurisprudência, diante das reclamações das empresas e do judiciário, que isso não precisa mais pagar. O aviso prévio indenizado não é uma remuneração, ou seja, eu não preciso pagar tributos sobre isso. Então, quem pagou no passado tributos sobre isso, pagou de maneira equivocada, porque já saiu essa decisão. Recentemente, nós tivemos uma discussão em relação ao salário maternidade, e que o STF já decidiu também sobre isso. O salário maternidade, ele não deve ser base da contribuição previdenciária. Então, até antes dessa decisão, e eu tenho absoluta certeza que até agora, diversos contribuintes ainda pagam essa contribuição previdenciária sobre esses valores de salário maternidade. Então, isso é um valor muito alto. A gente tem outras dificuldades de acompanhamento em relação a outros tributos.
as empresas que pagam vale transporte, vale alimentação, o que tem o plano de coparticipação médica. Então, sobre esses valores, sobre aquela parcela que eu desconto, ou seja, que tem a coparticipação do colaborador, as empresas ainda contribuem a contribuição previdenciária, desculpe o pleonasmo, sobre esses valores. E isso a gente já vem caminhando, já vem presenciando que a própria doutrina e a própria jurisprudência, tá, a judicial, já vem entendendo que isso é equivocado. Tá? Apesar da Receita ainda sempre relutar, sempre falar, não, tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar, mas sempre a palavra final é do Judiciário. E o Judiciário já está dando essa palavra final, que eu não preciso mais pagar sobre isso. E, obviamente, que a Receita sempre vai brigar com unhas e dentes, com tudo que for possível, sempre para que o contribuinte venha pagar. Isso, historicamente, isso aconteceu. Aconteceu com o aviso prévio que eu citei de exemplo, com o salário maternidade que eu citei de exemplo, com a contribuição que as empresas tinham quando contratavam cooperativa de trabalho, que você tinha que pagar a nota e tinha que pagar os 15% sobre isso. Ocorre também isso com diversos outros tributos. Tá? Outras oportunidades e diferenças que tem de tributos, então isso a gente está falando sobre o tributo como um todo, sobre a folha, então essa dificuldade de ter. E também é importante enfatizar que esses tributos, você tem dois efeitos de caixas imediatos. Tá? O primeiro efeito, e acho que é um efeito super importante, é você deixar de pagar isso. Então, o que você pagou no passado ou vinha pagando de maneira equivocada, precisa se arrumar, precisa tapar o ralo, para não sair mais a água e não continuar a ficar pagando tributo de maneira equivocada. Então, isso é um estudo e uma possibilidade que tem que ser feito de imediato. A segunda outra questão, super importante, é você recuperar o passado. A legislação traz essa possibilidade. Então, eu posso recuperar todos os tributos que eu paguei de maneira equivocada no passado, nos últimos 5 anos. Então, isso é importante, tá? É importante a pressa, porque se eu não tomei alguma atitude hoje, então, por exemplo, hoje é dia 21, tá? Começa-se um novo ciclo. Então, você pode recuperar os tributos pagos, nós estamos em outubro, desde setembro de 2015. Se nada for feito até dia 20 de novembro, agora do ano que a gente está em 2020, você já perde o setembro de 2015 para ser recuperado. Então, isso vai virando uma bola de neve e que cada vez mais você continua contribuindo equivocado e cada vez menos deixa de recuperar. E só para vocês terem uma noção de valores, tá, para quem está nos escutando, esse tipo de recuperação de contribuições pagas de maneira equivocada, ele, só para vocês terem como base quanto que é o valor que você tem a recuperar em média, a gente está falando de uma folha e meia ou até 75% da folha de pagamento. Então, um exemplo que eu citei, se a folha de um hospital de vocês é uma folha de R$1 milhão, a gente está falando que nos últimos 5 anos, com certeza, a maioria dos hospitais devem ter pago de tributo equivocado perto de R$1 milhão. Então, vocês teriam direito de se creditar, de ter isso, de ter esse reembolso. Tá? E esse reembolso vem disso que eu citei, de contribuições sobre aviso pré-indenizado, sobre salário maternidade, sobre vale transporte, sobre vale alimentação, sobre plano de coparticipação médica, outras oportunidades, tanto em relação ao RAT, tá? Que é o risco acidente do trabalho. Esse é um tributo que a legislação traz que as empresas pagam 1%, 2% ou 3%. Vai depender da atividade que prepondera, tá? E aí entra muito equívoco, tá? Muito, muito mesmo, principalmente na atividade hospitalar, porque se confunde, tá? Essa questão de atividade do CNAE, tá? De atividade preponderante e do core business da atividade de vocês. Isso é muito importante, essa distinção. Obviamente, tá? Isso é muito claro, que para os hospitais
a atividade de core business é a atividade hospitalar. Isso é óbvio. Tá? Porém, não é tão óbvio quanto que a gente presencia a atividade que prepondera no hospital. Como que eu faço para entender qual é a atividade que prepondera dentro de um hospital? A atividade que prepondera, eu tenho que dar um passo atrás para entender. Eu tenho que entender qual é o número maior de colaboradores que exercem tal função. Então, vamos pegar o exemplo do hospital. No hospital, a gente tem diversas atividades, diversos colaboradores que atuam dentro do hospital. Você tem o setor administrativo, você tem jurídico, você tem contábil, você tem recepção, você tem segurança, você tem enfermagem, você tem auxiliar de enfermagem e você tem os médicos. Então, você tem só alguns desses colaboradores. Você tem pessoal da limpeza, você tem toda uma rede de apoio. Tá? O que eu tenho que fazer para entender qual é aquela alíquota que eu pago, se é 1, 2 ou 3? Só para vocês entenderem, no decreto traz isso. Traz o KNAI e a alíquota. Então, lá no decreto, se eu entender que a minha atividade é hospitalar, eu pago 2%. Tá? Então, se eu entender que é o meu core business, eu pago 2%. E acredito que a maioria dos hospitais fazem isso. Agora, como que eu tenho que fazer correto pela legislação, e aí sim pela Receita, por instrução normativa, por tudo, por judiciário? Eu tenho que ver aquela atividade que prepondera. Vamos voltar naquele meu exemplo lá. Então, na grande maioria dos hospitais, isso não há uma regra, isso tem que ser caso a caso, tá? Na grande maioria dos hospitais, a atividade que prepondera não é uma atividade hospitalar. É sim uma atividade de enfermagem. Você, normalmente, no quadro dos hospitais, e também vou fazer um outro parênteses, são atividades vinculadas à folha CLT, tá? Não vale aqueles contratos de PJ, que muitos médicos têm essa contratação porque prestam serviços em diversos outros hospitais, diferente da atividade de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, que em via de regra as contratações são CLT. Então, nesses hospitais, a grande maioria das atividades, dos profissionais que trabalham, preponderam a atividade de enfermagem. Então, a atividade que gera mais risco naquele estabelecimento não é a hospitalar, é a de enfermagem. Lembrando que o nome do tributo é risco acidente do trabalho. E lembrando que a legislação traz qual a atividade que mais prepondera lá dentro. E lembrando que a Receita fala nesse conceito de preponderância, a solução de consulta traz esse conceito de preponderância, o judiciário traz esse conceito de preponderância. Tá? Então, nesse estabelecimento que eu citei como exemplo, partindo da premissa que a atividade de enfermagem é a que mais prepondera, eu não tenho que pagar aqueles 2% sobre a folha como um todo. Eu tenho que pagar 1%, porque o decreto fala em 1% da atividade. Então, só aí, eu já tenho uma diminuição imediata de um tributo. Primeiro, de pagar para o futuro 1% a menos sobre a folha como um todo, tá? Sobre todos os colaboradores. E também, se essa realidade foi a mesma nos últimos 5 anos, eu tenho direito de reaver todo esse tributo que eu paguei a maior. Tá? Outras questões que é muito comum em hospitais, também existe um outro tributo que chama RAT também. Só que ele é um RAT agente nocivo, um RAT especial. E vocês pagam nos hospitais, em via de regra, 6%, 9% ou 12% em relação à remuneração paga ao colaborador, que vocês entendem que terão direito à aposentadoria especial no futuro. Tá? Quando isso ocorre, então vocês têm algum colaborador que está exposto a alguma atividade nociva à sua saúde, que não utiliza um EPI eficaz e que futuramente ele poderá ter direito à aposentadoria especial, você tem que pagar essa adicional, 6% para o colaborador que entende que é 25 anos para se aposentar, 9% para o 20% e 12% para 15 anos para se aposentar. Lembrando, e eu não estou querendo fazer juízo de valor em relação à aposentadoria, eu não concordo com diversos fatores da reforma, com a dificuldade, tá? Mas eu tenho que me reportar o que é hoje a legislação. A aposentadoria especial se tornou cada vez mais difícil. Então, para você ter uma ideia, hoje, isso já está decidido no STF e no INSS, hoje a pessoa, não, mesmo que estando exposta e trabalhando 24 horas a um agente nocivo, mas caso esse colaborador utilize EPI,
o equipamento de proteção individual, e esse EPI seja eficaz, ele não terá direito à aposentadoria especial, porque, segundo o entendimento, tá, do judiciário, o EPI neutraliza essa nocividade, então eu não terei direito à aposentadoria especial. A única exceção à regra é quando o agente é o ruído, tá? Porém, na atividade hospitalar, a grande parte da nocividade, a grande maioria, é agente biológico. Então, o que acontece? Então, vamos supor, você hospital paga 6% para o colaborador exposto a um agente biológico. Se vocês oferecem EPI, e a grande maioria dos hospitais fornecem, porque é uma obrigatoriedade trabalhista, e se esse EPI é eficaz, consequentemente, esse meu colaborador não terá direito a essa aposentadoria especial no futuro e, consequentemente, eu não preciso mais pagar esse tributo. É uma economização de 6% sobre essa remuneração. E é importante enfatizar, tá, que eu não estou prejudicando os colaboradores, eu jamais faria isso. Não quer dizer que se eu pago, não, eu gosto dos meus colaboradores, então eu vou pagar esse adicional só para eles terem direito à aposentadoria. Não significa isso. Vocês estão pagando 6% e ele não terá direito ainda. Tá? Se fosse isso, eu falo, não, continue pagando que vocês estão beneficiando os colaboradores. Não é a realidade. E também a recíproca também é verdadeira. O fato de vocês entenderem que não precisam pagar e que a legislação tributária fala para não pagar, não descarta o direito desse colaborador pleitear isso espontaneamente. Então, uma coisa, a questão de pagar não está vinculada com a aposentadoria. Tá? Para resumir, pessoal, então, existem diversas oportunidades em relação a essa questão do RAT nocivo, em relação a onde eu tenho que incidir o tributo sobre a folha. Quais são as dificuldades? A dificuldade é a implementação do trabalho, porque você tem que cumprir diversas burocracias, custo Brasil, que a gente brinca, né? Para tomar e buscar esse crédito. Você tem que retificar a documentação do passado, CFIP, entregar toda a documentação para a Receita, tem que observar se os trâmites estão feitos da maneira correta, tem que tomar cuidado para recuperar e para buscar nos valores nada maior, simplesmente o valor correto. Tem que tomar cuidado para ver se a empresa já não está discutindo isso judicial ou não está, porque se eu estou discutindo, eu não posso ir direto para o procedimento administrativo. Tem que se cercar de todos esses cuidados. O que nós aconselhamos e que nós do escritório a gente faz, e principalmente para vocês que estão aí acompanhando esse ótimo evento para esclarecer sobre isso, é que a gente propõe a seguinte metodologia. Para que a gente não saia trabalhando como um louco, todo mundo, nem vocês, poxa, eu ouvi falar que eu estou pagando tributo maior, tem 1 milhão, 2 milhões de reais para recuperar, a gente pode fazer por etapas. A gente propõe o quê? O seguinte, fazer um estudo para cada um de vocês. Esse estudo é um estudo que nós faríamos para todos, de maneira voluntária pelo escritório, tá? E sem vinculação à contratação, nada. É simplesmente para agradecer até a presença de todos aí no evento, para que a gente enxergue a realidade de cada um que está exposto aqui e apresente, ó, vocês, fulano de tal, os hospitais tais, no nosso entendimento, pela nossa expertise, pelo nosso benchmark, no nosso entendimento, vocês estão pagando tributos de maneira equivocada aqui. A solução de vocês é essa. Ou a solução não tem uma fórmula fixa. Assim como na medicina, você tem diversos outros caminhos para ser tomado, no judiciário também, no jurídico também. Então, a gente apresentaria um diagnóstico para todos vocês, porque são realidades distintas, tá? Um não paga um tributo, um já fez um trabalho, o outro já não fez. E a gente apresentasse essa oportunidade para que depois, cada um, de maneira individualizada, e a gente conseguisse customizar um trabalho para todos ser feito. Lembrando que a gente já fez esse trabalho, o nosso benchmark é incrível, tanto na área médica quanto em outros setores. Eu, Diogo mesmo, trabalho muito, e tenho grande parte dos meus clientes nessa parte médica. Agradeço a atenção de vocês. Desculpa algumas questões, às vezes, foi muito rápido em relação a isso, mas estarei à disposição também, pós o Eduardo, que estou aguardando também a explanação dele, e para tentar esclarecer alguns pontos que ficaram em dúvida. Muito obrigado a todos aí. Legal, Diogo. Muito obrigado aí pela
apresentação, já anotei algumas perguntinhas para o final também. Pessoal, reforçando aí que vocês podem mandar perguntas no chat, também temos um link no chat para todos solicitarem contato conosco, nossos parceiros, tá? Então, fiquem à vontade, ao final teremos espaço para perguntas e respostas. Mais uma vez, obrigado, Diogo, eu já fiquei feliz com algumas informações, então nós temos até uma ação sem custo, foi isso que eu entendi, uma ação sem custo para os hospitais, para você fazer essa análise inicial e depois apresentar um projeto em cima das possibilidades, né? Perfeitamente, é bem isso, acho que faz mais sentido, até porque essa parte de tributo ela é bem individualizada, é bem específica para cada um, e eu acho que faz sentido a gente abrir essa possibilidade para todos. Excelente. Muito obrigado mais uma vez, Diogo. Agora, Eduardo, eu te passo a palavra para a gente conhecer as soluções da Valorange e como a gente pode apoiar os hospitais na recuperação de receita e especificamente no foco em trazer os clientes, né? Trazer nossos pacientes de volta para essas ações de recuperação de receita que você vai propor. Boa apresentação, estamos ouvindo agora. Perfeito. Obrigado, Alan. Obrigado à Healthcare Alliance, CMV, por essa oportunidade e obrigado pela presença de vocês aqui hoje, nessa manhã conosco. A gente sabe que esse é um assunto bastante importante, a gente tem participado de dezenas de webinários sobre impactos da pandemia nos hospitais e tudo isso. Eu acho que vale uma história, né? Desde o começo da pandemia, a gente se mobilizou também para trazer soluções na Holanda. Uma delas foi para ajudar logo no começo da pandemia os hospitais a poderem dimensionar a quantidade de leitos que seriam necessários com base nas curvas, né, de contaminação e internação de hospitais. A gente conseguiu distribuir isso de maneira gratuita para 80 hospitais, numa ação junto com a Healthcare Alliance. A gente ficou muito feliz com isso. Nosso objetivo é ajudar o sistema de saúde brasileiro a evoluir, e eu acho que a gente tem muita competência instalada nos nossos hospitais. Hoje a gente tem uma base de dados muito potente. Aquilo que se dizia lá atrás, que o Brasil não tem dado, não é verdade. A gente tem muitos dados. Em 2016, a gente rodou um primeiro piloto com 1 milhão de pacientes em 10 hospitais, apoiado pelo governo holandês na época, onde a gente validou essa tese, né, de que o Brasil tem dados, mas a gente precisa melhor utilizar esses dados. E uma coisa que a gente na Valorange gosta de trazer, né, o dado quando ele é como água potável, né, como água, né, se ele fica lá empoçado sem uso, ele não é potável. E se a gente começa a utilizar ele, criar um fluxo de uso desse dado, ele se torna como água potável. É um pouco disso que a gente vem trazendo com as ferramentas que a Valorange oferece hoje para o mercado brasileiro, todas elas já em português. Eu vou apresentar para vocês aqui uma parte de uma estratégia, então, que a gente desenvolveu para esse período de retomada, porque, assim como bem falou o Alan no começo, né, os hospitais achando que, o mesmo Diogo mencionou, os hospitais achando que iam ficar lotados e que tem um fluxo muito grande. Isso não é verdade. Eu vou trazer alguns números de Brasil aqui para vocês, e vocês estão vivendo isso no dia a dia, a necessidade de se reconectar aos seus pacientes. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Em uma das partes, eu estou com meu colega André van der Veen, holandês. Então, uma parte dessa apresentação, ele vai falar um pouquinho em inglês e eu vou fazer a tradução consecutiva, tá? Para vocês aqui. Então, acho que vocês já estão conseguindo ver a minha tela, né? Então, o Valorange nasceu para trazer inteligência clínica no uso de dados para hospitais. A gente sabe que a gente tem muita informação sobre dados, principalmente de receita e gestão, e as informações que são dados clínicos, muitas vezes a gente ainda é carente. Embora os dados estejam lá, a gente não utiliza eles ainda da melhor forma, né? Então, a gente nasceu para contribuir com a transformação do sistema de saúde no Brasil, trazendo inovações tanto organizacionais quanto tecnológicas, nessa parceria com a Holanda. Eu estou aqui com o meu colega André van der Veen, que vai também se apresentar, e o Michiel Kortze,
que também está conosco como participante. Ele não vai se apresentar hoje, mas está aqui com a gente. Mirio, inclusive, morou 5 anos no Brasil, fala português, então a gente tem essa ponte, e é isso muito do que a gente vem construindo nesses últimos anos com soluções da Holanda. Então, como a gente já disse, né, a gente tem necessidades que são urgentes, a questão do Covid, obviamente, mas os pacientes não Covid, principalmente, que estão correndo riscos graves por não se consultarem, né? Por não irem ao hospital, não se conectarem com o hospital novamente por medo e por várias questões. A gente vê os hospitais, nesse momento, tentando fazer uma comunicação, né, de como é seguro ir ao hospital. Eu digo que é mais seguro do que ir no shopping ou qualquer outro lugar, né? Lugares que a gente já começou a frequentar. Então, os hospitais enfrentam com isso uma grande perda de receita, e foi com base nisso, assim como a gente buscou auxiliar os hospitais no início da pandemia para que eles pudessem fazer seus cálculos de leito, de Covid, agora a gente desenhou uma estratégia e uma ferramenta voltada a trazer esses pacientes de volta, ajudar os hospitais a reconectarem a esses pacientes. Então, a gente sabe também que não é só uma questão do momento atual, mas no médio e longo prazo, a necessidade de deshospitalização vai ser cada vez maior, né? O número de pacientes crônicos continua aumentando, a gente vai precisar de mais atenção primária e, muito provavelmente, os hospitais vão cada vez mais entrar nesse assunto, atendendo também os pacientes fora do hospital, como já vem acontecendo com a teleconsulta. E a gente também acha que os hospitais podem focar nos cuidados mais complexos com receitas mais altas. E é disso que eu quero falar logo em seguida com vocês. E aí, obviamente, esse binômio, né, de atender pacientes com custo mais baixo de uma forma mais conveniente, com soluções de telemedicina, a própria solução da Healthcare Alliance, né, que a Healthcare Alliance traz com o MV da Global Health, né, substituição de cuidados desnecessários de baixo valor por cuidados urgentes mais valiosos. Então, é nessa composição que a gente está trazendo aqui, né, como estenda a mão para o paciente que se afastou. Um pouco esse é o objetivo aqui da nossa conversa hoje. A gente traz ferramentas para auxiliar. Eu trouxe aqui semana passada, uma reunião com um dos secretários de saúde aqui da região metropolitana. Ele me mostrou esses números para uma apresentação que ele faria, então são dados públicos, né? Mas como vocês podem ver, aqui é uma faixa etária, né, das crianças, jovens, né? E aí a gente começa a ver aqui no estado de São Paulo, esse é o número de pacientes comparado ao ano passado, uma queda de 30% no caso de crianças de 0 a 4 anos, aqui é a pediatria, por exemplo, né? E a gente vê os jovens num número diferenciado. Essa cidade, 48% dos hospitais, metade dos pacientes não retornando aos hospitais. Lógico que aqui também tem o aspecto de as crianças não irem para a escola, ficam menos doentes e vão precisar de menos cuidados, mas também o medo dos pais em levar essas crianças para o hospital e tudo que a gente tem assistido com as restrições que estão impostas por conta da pandemia, né? E aqui a gente tem um caso inverso, por exemplo, o número de jovens muito maior. Então, a gente está falando aí entre 30% e 50% do volume de pacientes, se for extrapolar isso também para os idosos e doentes crônicos, podendo ser até um número maior em determinadas cortes de paciente. Então, o que a gente sabe muito bem, né, que os hospitais são como aeroportos, você precisa controlar absolutamente tudo o que está acontecendo lá na pista, decolagens, pousos, todo esse controle. E é um pouco dessa visão que a gente traz também da Holanda, de como ter uma visão mais integral, né, e integrada sobre o que está acontecendo no seu hospital, de modo a você tomar decisões mais ágeis e que vão gerar mais segurança, né? É por isso que é a comparação com o hospital, né? A gente não quer que os aviões continuem caindo como a gente está vendo na pandemia, por exemplo, mas o hospital tem esse cuidado, né, como parte do seu serviço. E aí a pergunta, né, como os hospitais podem controlar seu processo de prestação de serviço de saúde, né? Primeiro, por meio do gerenciamento do fluxo de pacientes, que já é realizado nos hospitais,
com um gerenciamento de risco mais apropriado. E monitorando isso por um centro de controle, né? A própria AMV possui um Command Center. E a gente tem visto hospitais com soluções próprias também, né? Formas de controlar isso. E aí a gente propõe 3 primeiros passos, né? Modular ou reduzir essa demanda através da prevenção de readmissões urgentes, redesenhar o sistema, melhorando a segurança e eficiência dos processos de alta, para que a gente não precise ter reinternações, a gente quer evitar reinternações ou tempo de permanência, e combinar essa capacidade com a demanda, utilizar processos e ferramentas de gerenciamento com capacidade de demanda em tempo real. E aí os dados que já estão disponíveis no hospital se prestam a isso, e é um pouco dessa solução que a gente traz nesse momento. A gente fala que é uma abordagem em 3 etapas, né? Eu vou coletar dados, eu vou fazer a seleção dessas cortes de paciente e vou definir uma estratégia de me reconectar aos pacientes. Então, tudo começa com uma análise de corte, baseado em dados clínicos dos seus pacientes, com suas comorbidades, com os seus CIDs, né, procedimentos, e perfil também demográfico, né, idade, sexo, etc. E aí a gente desenha com isso uma forma de contatar esses pacientes, e aí a gente vai substituir também cuidados que são, vamos dizer assim, menos bem-vindos nesse momento por cuidados que sejam mais rentáveis também para o hospital. Então, ele tem uma visão também voltada a negócios, para que a gente possa recuperar receitas, que é o objetivo aqui da nossa conversa. Enfim, a gente tem uma definição dessa abordagem, o plano de ação, uma lista. A gente está muito à disposição de vocês para fazer conversas 1 a 1, né? A gente está oferecendo para vocês um pré-assessment, um pré-diagnóstico para olhar a qualidade do dado. Os clientes MV, a gente pode ter acesso a esses dados de maneira mais facilitada. Os dados já estão estruturados e a gente pode mostrar para vocês mais em detalhe, caso a caso. E é isso também parte da nossa oferta aqui a todos os participantes hoje. E esse processo todo desemboca numa utilização de uma solução de telemedicina ao final, porque aí você pode também utilizar, para quem já possui as ferramentas, ou mesmo para quem ainda não possui, utilizar ela de uma maneira mais rentável também. Tem um retorno do investimento que você vai ter que fazer em telemedicina nesse momento. Mas a gente não está falando de telemedicina, a gente está falando de um passo anterior, que é como que eu avalio o valor entregue hoje aos pacientes. Então, você já tem dados, a gente recupera dados de 5 anos para cá, a gente avalia a qualidade do que foi entregue até então, para justamente entender onde estão essas cortes de pacientes, para que a gente possa se reconectar a eles. E aí a gente vai buscar preencher esses leitos ocupados com cuidados de alto valor para os pacientes certos, né? A gente traz exemplos de diretrizes holandesas, a gente também tem um processo de educação, vamos dizer assim, de mostrar, trazer esse conhecimento que já vem estabelecendo lá a partir da Holanda, e olhar com muito carinho a qualidade de desfecho. E essa matriz é para vocês entenderem que um resultado final, mais para a gente visualizar, é eu separar essas cortes de modo a focar, obviamente, naqueles pacientes que a gente sabe que a gente consegue entregar melhor valor por melhor resultado, e separar e olhar também para aqueles que a gente ainda não tem tantas condições e o que ações eu poderia fazer para cada um desses pontos do quadrante. Então, eu tenho estratégias diferentes para cortes diferentes que são estabelecidas a partir dessas cores que vocês estão vendo aqui. Tá? Eu vou ter uma estratégia para aqueles pacientes que eu vou fazer primeiro, talvez, uma atenção mais paliativa, ou somente uma consulta, ou aqueles que eu quero trazer para cirurgias eletivas, por exemplo, porque geram mais valor. Então, esse é o objetivo principal para uma tomada de decisão em relação a quais pacientes eu deveria trazer de volta para o meu hospital. Aqui uma ideia, né? Uma ilustração de como funciona o centro de controle. Você avalia todas as admissões, como que está o status dos leitos, alta,
emergências, forecast sobre de idades, e o que a gente está falando aqui é trazer para o seu, como parte do seu controle, uma avaliação da gestão de risco. E aí, baseado nessa gestão de risco, baseada em valores, a gente consegue criar um melhor foco para a atenção desses pacientes com quem a gente quer se reconectar. Aqui eu quero chamar o André só para mostrar rapidamente a cara, né, a cara da ferramenta que é gerada, esse relatório que é gerado. André, can you hear us? Então, enquanto o André está entrando, né, vocês estão vendo que aqui a gente tem por filtros, então eu vou olhar por áreas do hospital, eu posso olhar isso por áreas do hospital, e trazer, então, uma visão, principalmente, do risco daquele paciente específico. Então, ali você tem o nome do paciente, o tempo de permanência dele, a última alta e assim por diante. E ele me dá uma ação necessária para aquele paciente, como vocês estão vendo ali, uma atenção domiciliar, trazer ele para o hospital, uma emergência, etc. Então, ao mesmo tempo que eu estou olhando por departamento, eu estou gerando os clusters de pacientes com base nos seus riscos. São esses riscos que vocês estão vendo. Então, para cada paciente, a gente tem uma ação e aí a gente dispara esse processo via utilização de call center, ligando ao paciente ou conectando ele a uma plataforma de telemedicina ou mesmo convidando ele para vir para o hospital com toda a segurança que hoje o hospital já oferece para esses pacientes. Eu acho que por algum motivo o André acabou não conseguindo se conectar, mas acho que fica claro que a partir da geração desses relatórios, eles passam a ser uma geração dinâmica para que você comece a fazer esse trabalho de conexão com o paciente. Obviamente, não é só o trazer o paciente, mas isso também vai se prestar a você avaliar riscos e olhar para a qualidade da entrega do serviço também no hospital. Então, ele também se presta a uma ferramenta que pode ser adquirida por um período de 1 ano para um monitoramento constante dos seus pacientes. O que a gente está focando agora é entregar uma solução que já gere um retorno em trazer os pacientes de volta ao hospital, e é isso que a gente vem oferecer hoje para vocês, com o que a gente chamou de Reconnect. Então, esse é a solução que foi desenhada junto com a Healthcare Alliance para que a gente possa auxiliar os hospitais nesse momento de reconexão, né? Eu até brinco com o inglês, é o Reconnect. O próximo passo é se reconectar aos pacientes e trazer eles de volta pela mão, pegar um a um pela mão mesmo, literalmente. E aqui é uma forma de a gente ser com menos recurso, ter um melhor resultado nessa oferta. Então, esse é o nosso convite da Valorange, reconecte-se com seus pacientes. Eu fico aqui à disposição com vocês para perguntas, acho que a gente entra agora na fase de perguntas. E, como eu disse para vocês, né, podemos fazer uma conversa 1 a 1, gerar um pré-diagnóstico para avaliar seus dados, se eles estão disponíveis mesmo, o que seria um primeiro passo interessante para vocês. Estamos realmente à disposição. Quero agradecer novamente à Healthcare Alliance por essa oportunidade e estou aqui à disposição de vocês. Eduardo, obrigado. O André, eu acho que ele ficou no mudo, por isso que ele não conseguiu entrar. Não sei se ele queria complementar, ou vocês querem complementar alguma coisa, mas ele saiu do mudo agora. Fique à vontade se quiser fazer algum complemento. Ok. Hi, André. Sorry, but I think I present everything that we need to share. Yes, I was on mute. I forgot to unmute. So. No problem. Ok. Bom, obrigado, Eduardo. Foi muito bom. Na verdade, aquele pequeno quadro que você deu de redução de internação de jovens, né, de 40%, já deixa claro o impacto em hospitais, né? E eu imagino, ainda mais o público mais velho, mais idoso, né? O medo de contaminação ainda maior, né? Tudo bem que as crianças, nós temos
os filhos, os pais estão com medo de uma contaminação, mas o idoso, né, e acho que todo mundo aqui tem parente idoso em casa, minha sogra, ela não saiu para nada, né, não saiu de jeito nenhum, ela não foi para nenhum hospital mais desde a pandemia, só consigo fazer consulta com ela através de teleconsulta, foi a única solução para a gente fazer o acompanhamento dela, né? Então, isso reflete bem o impacto do financeiro, né, que os hospitais tiveram, né? E eu acho que a abordagem de vocês é muito interessante, principalmente, inclusive a tua frase, né, que eu guardei aqui, até anotei, a gente tem dados, só precisamos usá-los, né? Senão a água vai poder se lá, a gente não está vivendo isso. Então, eu acho que a gente tem acho que foi de muita valia essa apresentação para todos a audiência, né, todo mundo que está aqui nos ouvindo. A gente reforça que a gente está à disposição, nós estamos marcando, o Eduardo também, que trouxe a possibilidade de só para ficar claro, Eduardo, fazer essa avaliação inicial. Isso é um processo que você faz diretamente com cada hospital, e aí de lá você gera um trabalho, um projeto a partir disso. Isso. A gente já indica os caminhos, porque cada hospital eu digo cada hospital de um jeito, né? Sim. E a gente sabe que a grande maioria que está aqui presente, que tem já o MV, isso facilita muito para que a gente possa ter uma interação com dados, dados financeiros, mas também dados clínicos. Eu costumo dizer que a gente, com essas soluções da Holanda, né, tem uma visão muito simples de olhar 3 indicadores que estão relacionados a risco por eventos adversos, basicamente mortalidade, tempo de permanência e admissão hospitalar. E isso permite, com os dados financeiros, criar a corte daqueles pacientes que estão hoje necessitando de maior atenção por parte do hospital e que podem gerar melhores resultados do ponto de vista de receita ao mesmo tempo. Então, é a combinação de inteligência clínica com dados de gestão financeira que a gente traz nessa ferramenta que o Orange está oferecendo aqui para vocês. Então, a gente está disponível para fazer pré-assessment com base no que cada hospital possui já à disposição. Tá. Perfeito. Você falou até uma importante, não, a gente, claro, nós já temos uma integração, né, em desenvolvimento finalizada aí com a MV, então isso é um processo, mas não necessariamente só em base de sistemas MV, né? Vocês fazem atuação também em outros sistemas. Vamos deixar claro isso também, porque temos... isso mesmo, né? Só para a gente... Exato, a gente utiliza extratores de dados, não necessariamente com integração com o seu sistema, não há necessidade de integração com o seu sistema, é um software as a service, o que permite que você acesse esses dados de qualquer lugar, sem necessidade de integração com o teu sistema hoje no hospital. Tá. A solução, Eduardo, ela atinge você tem algum perfil dos hospitais? Como é que você atende hospitais a partir de 50 leitos, 200 leitos? Como funciona a Valorande para atender todo esse grupo de hospitais? Qual que é o perfil que vocês hoje entendem que dá o melhor resultado? Não, acho que os hospitais com o perfil de leitos aí acima de 70 leitos já começa a ser bastante interessante, e sobretudo aqueles que atuam em rede, né? Porque você também vai poder olhar isso de forma mais global e poder comparar também um pelo outro, usando essas cortes. Então, você pode, eu acho que um uso muito interessante para a rede, porque você vai conseguir, a partir dessa sala de controle, enxergar todos os seus hospitais. Então, ela é uma solução que vai de um hospital individual, com 50, 70 leitos, podendo, sim, chegar até uma rede hospitalar. Então, é uma solução bem robusta para qualquer perfil de hospital. Legal. Bom, também tem aqui algumas perguntas para o Diogo, né? Diogo, além de recuperação da receita, então também a pergunta é, vocês também você gera uma redução de gastos futuros, né? Porque você reduz também os impostos pagos. É isso? A dúvida que ficou aqui clara dos ouvintes, aqui, da audiência, desculpa, não estou no rádio. Tá. Alan, é perfeito. Você tem 2 efeitos imediatos, tá? O primeiro efeito,
E acho que eles são concomitantes, tá? Porque você tem a recuperação do que foi pago no passado, e essa recuperação de valores ela vai ter uma variação do tanto que foi pago maior, tal, que é aquele valor que eu citei, que é próximo a uma folha de pagamento, e você tem o efeito, acho que é o mais importante, que é você diminuir o que você vem pagando presente e futuro. E isso dá para virar a chave, digamos assim, já de imediato. Por exemplo, o tributo sobre a folha de pagamento, ele é pago todo dia 20 do mês. Então, ao realizar esse trabalho, já conseguiria a empresa ou o hospital diminuir o pagamento do tributo já agora para o dia 20/11, e já lembrando que agora são as folhas mais elevadas, e como a folha é maior, o tributo, consequentemente, é maior, porque agora você tem questão de 13º, então é muito importante essa análise, principalmente nesse momento que a folha ela é elevada. Legal. E uma pergunta aqui, se tem alguma média de redução de impostos, né, após essa análise? Você tem alguma média? Porque a gente sabe que, como você disse, vocês têm uma média de recuperação, é uma folha de pagamento ali, então ele paga 11 no ano e a 12ª ele ganhou já com essa recuperação. Qual que é, se tem alguma média de redução de impostos mensais? Bom, se a gente englobar todos os trabalhos, assim, vamos pegar o pior dos cenários, assim, a empresa que paga os tributos, tanto aquele RAT do CIP, o RAT, o outro, a gente está falando numa diminuição ali que pode chegar 6, 7, a 10% mais ou menos do que ela paga de tributos sobre a folha. Então, se eu pegar aquele exemplo lá de um hospital que paga 100 mil de folha, hoje o tributo desse hospital de INSS é perto de 300 mil que ele paga todo mês. A gente conseguiria reduzir esse tributo com certeza para ele estar pagando ali por mês perto de 250 mil, então uma redução nesse exemplo ali de perto de 10 a 12, 13%. Tá, é uma redução de uma folha por ano também, né? Basicamente, né? 10% aí, você 12%? É muito significativo, porque quando a gente está falando em alguns tributos que são diretos, o RAT agente nocivo, ele pode chegar a 12% que você paga sobre o colaborador, só ele. Difícil ter isso. A maioria dos hospitais pagam equivocado sobre 6% sobre a remuneração do que você paga na pessoa. Então, só esse já é muito alto. Então, a questão do RAT, que é outra, já diminui 1% sobre a folha como um todo. Então, só esse 7% sobre a folha, ele significa, na parte da contribuição, ali quase 10, 12. É bem significativo mesmo. Legal. Muito bom. Bom, pessoal, essas basicamente foram as perguntas que nós recebemos aqui, tanto para a Valorand quanto para a Valera, mas eu acho que deu para nós atingimos nossos objetivos dessa apresentação, que é possibilitar às instituições de saúde, os hospitais, uma forma de recuperação e melhoria futura, né? A gente consegue fazer com a Valera a recuperação e uma melhoria e uma redução futura de gastos, e com a Valorand, né, uma melhoria da qualidade dos pacientes, né? Quando a gente fala em relação à seleção de recuperação de receitas. Então, você pode fazer um trabalho de seleção e evitar gastos ali. Às vezes você foca num paciente que vai continuar dando toda a sua assistência, a gente não está discutindo isso aqui, mas quando a gente pensa em negócio, a gente tem que reequilibrar, né, a sobrevivência do hospital. E esse é o momento, então a gente acha que chegamos aqui numa boa, duas ótimas soluções que aparentemente são rápidas o retorno, né? A gente consegue. Uma pergunta até para mim, né, que eu esqueci de perguntar para vocês, que eu fiquei com essa dúvida, né? Com o Diego, o tempo médio dessa recuperação, quanto tempo esse processo leva, e para o Eduardo também gostaria de passar essa mesma pergunta em seguida, o ciclo desse processo, quanto tempo que vocês imaginam nisso? Bom, Eduardo, desculpa aí se permitir responder primeiro. Igual eu citei anteriormente, o não pagamento do tributo daqui para frente é uma medida imediata. A gente está falando de, a partir do momento que a gente já tem a documentação da empresa e a análise, que é feita também em uma semana, estou falando em uma semana, 2 semanas,
a gente já consegue fazer com que a empresa já tenha essa diminuição no tributo. A parte da recuperação, que seria recuperar os últimos 5 anos, elas são 2 variáveis, tá? Parte do tributo e as grandes possibilidades que eu trouxe são possibilidades que podem ser feitas sem o preceder do processo judicial. Eu posso fazer administrativamente. Quando eu faço isso, eu estou falando naquela recuperação de aproximadamente 1 mês. Tá? Então, em 1 mês, você consegue reaver aquele 1 milhão, em 1 ou 2 semanas, deixar de pagar o tributo da maneira correta e começar a pagar a menor. Quando precede de um processo judicial, que são poucas teses que precisam, eu prefiro sempre atacar nessa administrativa, mas também a gente tem o judicial, porque o escritório de advocacia, por óbvio, aí o prazo pode se demorar, pode se alongar para recuperar o valor. Pode recuperar 5, 6, 7 anos, mas para deixar de pagar é imediato. Excelente. Ardo? É um processo relativamente rápido, a análise de dados ela pode durar em torno de 15 dias, não mais que isso. Obviamente, o processo depois com essa informação é um processo interno do hospital, onde a gente dá o apoio, que é o desenho de uma estratégia para voltar a conectar com esse paciente. Aí é um trabalho mais de processo dentro do hospital, como que ele vai fazer vai ligar para os pacientes, ou vai já, para quem já tem plataforma de telemedicina, colocar isso dentro de um fluxo da telemedicina, com o perfil de pacientes, etc. Mas é um serviço para ser feito em aproximadamente 15, não mais que 20 dias, com uma vantagem, de como a gente vai pegar, bem parecido com a solução do Diogo nesse sentido, porque a gente vai recuperar dados de aproximadamente 5 anos e vai trazer um perfil do paciente melhor qualificado, já com suas comorbidades. A gente sabe hoje que os hospitais têm dificuldade em codificar comorbidades no processo de internação, então a gente traz, com base no histórico desses pacientes, a gente consolida também essas comorbidades, né? E aí, eu acho que, então, em resumo, são 3 processos, né? O Reconnect, que é desenhar para vocês a corte de pacientes com qual eu tenho que voltar a entrar em contato e trazê-los, como eu disse, né, estendendo a mão para esses pacientes. Depois, num longo prazo, né, a gente está falando de um processo de deshospitalização, então, como que eu vou prestar serviços à distância para um serviço de assistência à distância para esses pacientes, inclusive com monitoramento, alguns hospitais já estão se equipando para isso. E aí o acompanhamento desses crônicos com base nas comorbidades, e aí desenhar serviços específicos para isso. Então, a gente, em 15 dias, consegue definir uma base de dados muito interessante para a sua tomada de decisão estratégica, com quem eu tenho que voltar a me reconectar. Alguns hospitais podem estabelecer campanhas de marketing mesmo, de comunicação com esses pacientes. A gente tem visto aí alguns planos de saúde também fazendo isso. E aí isso vai se prestar a você ter uma melhor acurácia em relação a esse perfil, né? Então, além de trazer os pacientes de volta, você também vai poder melhorar a qualificação dos seus dados em relação à comorbidade e desenhar também serviços, linhas de cuidados que vão se prestar a esse momento, né? I don't know, André, do you want to add something? Estou pedindo para o André adicionar alguma coisa. Just 2 minutes. Just my reflection as someone in the Netherlands. Mas algumas reflexões para vocês aqui, vindo da Holanda. Yeah. Before Corona, healthcare demand was always high. You could say never a problem. Antes do corona, a demanda por saúde não era um problema, era alta. A demanda era alta, não tinha problema. Hospitals were, you could say, a bit lazy. They could sit back and wait. The patient came anyway. O hospital estava num conforto de esperar os pacientes chegarem, né? Não tinha uma necessidade de ir atrás de pacientes. Os pacientes bem chegavam ao hospital.
to put it even stronger, they were just standing in line for the hospital. Os pacientes estavam lá, na fila, pronto para entrar no hospital até então. Because of that, some patients group who needed to go to the hospital didn't even make it to the hospital. Então, They were missed. Por isso que uma boa parte dos pacientes que já iam para o hospital, ou melhor, os que não iam para o hospital, simplesmente ficavam perdidos no sistema. A gente vê isso tanto no público como no privado no Brasil, né? O hospital, então, tinha uma ação mais reativa e não ativa em relação a trazer os pacientes para o hospital. But the demand that was showing up in the hospital was not always necessary. E a demanda que estava se desenhando naquela época para o hospital não eram coisas que não eram necessárias de serem atendidas, porque o hospital já tinha o seu fluxo tradicional. Yeah. So now the patient don't come anymore, not in that big amounts, and hospitals should look for another way to take care for their patients, not always in the hospital, but they have to look outside the walls of their hospital. E agora, com o momento atual, os pacientes que já não estão mais indo ao hospital levam ao hospital a ter uma outra estratégia, uma outra forma de atuação para além dos muros do hospital. E esse é o caminho do que a gente pode chamar de um novo normal na relação com os pacientes. And to do that, they should first go to the people, approach the people who need their help, their care the most. E agora é a hora de buscar esses pacientes que mais precisam da assistência hospitalar nesse momento. Yeah. You could say it's a sort of triage, not for like in an ER department, but for the total patient population. And you could say also the less urgent patients, but for the total population, you do a triage, which is basically a ranking of risk. A gente pode chamar que isso é uma triagem, não no modelo que a gente conhece nos procedimentos hospitalares tradicional para assistência, mas é uma triagem de toda a população do seu hospital, para que você possa deixar aqueles que são menos urgentes para depois e buscar aqueles que mais precisam dessa assistência urgencial. And that is exactly what our application is doing, and it is based on the experiences in the Netherlands, because the hospitals in the Netherlands also saw the patient didn't come anymore, and when after the first wave, they had to restart the regular care, and then they asked themselves where to start first. And this is exactly, they found a method, and this is exactly what our application is incorporated that model, yeah, made by doctor. E é exatamente essa experiência que a gente está trazendo da Holanda. A Holanda fez esse processo no final da curva. Os hospitais foram buscar, a partir dessa análise de risco, como trazer esses pacientes de volta, utilizando dados. Então, o que a gente está trazendo é a experiência, justamente a experiência holandesa nesse processo de se reconectar com pacientes que estão de maior urgência com o hospital. And the last sentence, and that means that we create value, which means better outcomes, but because those who need it, they get the care and they get better outcomes. They also treat the patients who really are in demand for that care. So no wasteful care. And finally, the hospital generates income again, which they really need at the moment. Então, a última frase, né? Nós criamos valor gerando o melhor desfecho clínico por conta de decisões que você vai tomar em relação a pacientes que estão mais urgentes nessa retomada, gerando também melhores receitas, porque você está entregando melhores
melhores serviços com base na avaliação de qualidade de entrega. Então, é isso que o dado traz para você. Thank you, André, for your participation here. Yes, pleasure. Thank you. Bom, pessoal, obrigado a todos aí pela participação. Diogo, Eduardo, André, foi excelente. Eu acho que trouxemos soluções adequadas e realistas para o hospital, né? Isso é o mais importante. Então, eu gostaria de agradecer a toda a audiência, informar que vocês vão receber por e-mail também os conteúdos que vocês assistiram aqui hoje. Tá? Continuamos à disposição. Contatos com nossos parceiros, a Healthcare Alliance tem todas as informações dos nossos parceiros também, www.healthcarealliance.com.br. Por lá vocês conseguem acesso ou no link que o Ed passou aí no chat para todos, tá? E eu gostaria de lembrar também, convidar todos que na próxima sexta-feira nós teremos mais um Healthcare Alliance Day sobre certificação digital, tá? Eu estarei lá com outros parceiros falando de soluções que facilitam, inclusive, são complementos, né? A própria consulta remota, né? Que é um processo que a Valorange mostra, né? A possibilidade de recursos, de melhorias. Então, a gente traz também essa solução, porque hoje, como foi dito aqui pelo André e pelo Eduardo, né? O hospital ele não tem mais muro, né? Ele vem até a nossa casa. Ele tem que vir aqui, tem que cuidar da gente aqui. Tá? Então, muito obrigado. Eu espero que todos tenham ficado satisfeitos. Estamos à disposição e até a próxima. Obrigado a todos. Um bom dia aí para vocês. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.